Amados, trouxe aqui uma rápida meditação nesse tema que a gente tem falado aqui toda quinta-feira, sobre perseverança, atitude de quem não desiste jamais. E eu vendo algumas coisas relacionadas à perseverança, que é um tema que a gente pode trabalhar muito nele, tem muitos exemplos na Bíblia que nós podemos trazer aqui para falar a respeito de perseverança. Mas eu me deparei com algo, inclusive eu fui lá na Obra Max hoje, fiquei no trânsito e fiquei meditando, porque eu estava tudo engarrafado, tinha alguma coisa ali perto do Hospital de Bom Sucesso, alguma coisa lá, né? Era o Lula que estava lá? Meu Deus do céu, por isso que botaram um tapume, eles tapam tudo, porque ele não pode. Então, estava engarrafada a Avenida Brasil. E eu comecei a me questionar, o que é perseverança? Talvez aqui já tenham dito, mas eu queria fazer uma colocação, uma definição assim, mais direta, sobre perseverança, Perseverança tem várias qualidades, Qualidade, uma delas está aqui, é daquele que não desiste, é de quem não desiste jamais, é aquele que é obstinado, aquele que tem firmeza, aquele que tem paciência, E o que eu mais acho que serve para perseverança é a insistência. É aquele cara que insiste, é aquela pessoa que, mesmo diante das situações contrárias, mesmo que o vento não esteja a favor, ele insiste em continuar, em perseverar, em dar continuidade ao seu projeto, ao seu sonho. Tem alguém aqui que está ainda sonhando? Levanta a mão aí e dá um glória a Deus. Então, irmãos, falou em perseverança, a gente já liga logo, não posso desistir, não é algo que eu preciso largar, fazer e largar, eu preciso insistir, ser teimoso mesmo, para ser uma pessoa perseverante. Mas a realidade que nós temos, e isso eu comecei a trabalhar na minha mente, é que a situação, a realidade atual, nos choca um pouquinho nessa nossa definição, na definição de perseverança. A gente tem hoje a internet, a gente tem hoje o celular, a gente tem muitos avanços aí da ciência, a modernidade está aí, o fast food, as comidas prontas. Então, muita coisa acontece nos dias de hoje com muita rapidez, e uma das qualidades de perseverança é ter paciência, é saber esperar, coisa que essa geração já não tem muito paciência para esperar, porque tudo está assim, Tudo está desse jeito. Para mim, em particular, que nasci em 1958, pastor Paulo, eu acho que é o que nasceu mais para trás ainda, 49, 10 anos antes de mim, sinta bastante esse confronto de geração, uma geração de hoje que quer as coisas tudo muito rápido, as coisas precisam acontecer, e quando não acontece, é um desastre, eu até vejo que aqueles que estão nessa faixa etária minha,
e mais para frente um pouco, sofre demais, porque nós não temos a velocidade que existe hoje nessa geração, e às vezes por conta disso, é até descartado, porque o negócio é rápido. Hoje a comida é no micro-ondas. Eu sou de um tempo que o nosso videogame era na rua jogando bola, não era o futebol do videogame hoje sentado no sofá, aonde só os dedos que funcionam, não, era na rua, arrebentando os dedos, quebrando os dedos, era pique, era uma série de coisas que a gente tinha dentro daquele período nosso, dentro daquela nossa geração. E eu vou dizer uma coisa, aquela geração tinha uma qualidade muito maior de unidade, de momento de confraternização, de comunhão, muito mais do que hoje, porque hoje há uma corrida muito grande. Hoje está tão corrido, a coisa está tão corrida, tão preso aos seus afazeres, porque a coisa precisa acontecer com muita rapidez, que nem para ir no cemitério já está podendo ir mais, basta fazer uma selfie ou fazer uma live do cemitério, porque não se pode perder tempo. Então eu vejo que esse confronto de geração para esse tempo acaba tendo uma parte negativa dentro das qualidades de perseverança, porque nem sempre as pessoas querem insistir, porque elas veem as coisas aconteceram com muita rapidez, Então a gente precisa entender algumas situações para a gente não ficar preso a situações de querer dar continuidade àquele projeto, a caminhar, sabe, dentro de toda essa máquina que está o mundo hoje, tendo que perseverar, tendo que esperar acontecer, tendo que trabalhar o seu ânimo, a sua disposição, dentro daquilo que nós estamos colocando de perseverança para os dias de hoje. Choca muito, por conta dessa velocidade, mas nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos aprender a perseverar, a colocar os nossos projetos para funcionar, para caminhar, para andar, dentro do tempo que a gente tem, que Deus nos dá, que Deus nos concede, para a gente realizar os nossos projetos. Então, esse cenário conturbado que a gente vive, porque existe poucas oportunidades, violência, como nós estamos vendo todos os dias, as maldades que estão existindo, o governo, como ele tem governado, principalmente o nosso país, faz com que o cenário para ter uma perseverança seja mais difícil. Eu não sei se você está conseguindo entender isso que eu estou falando aqui. Perseverar nos dias de hoje, trocando em miúdo, é muito mais difícil, requer de nós uma postura mais firme, para a gente não desistir dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque todo mundo aqui levantou a mão e disse: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Nós aqui na igreja temos um projeto, mas nós vivemos esse cenário conturbado dentro do nosso país, que vai requerer de nós realmente uma perseverança do céu.
uma perseverança diferenciada. Porque se eu perguntar aqui, se você conhece alguém que começou algo e que parou no meio do caminho, você vai ter muitos exemplos, muitas pessoas para falar. Talvez aqui hoje, nessa noite, tem alguém aqui que tem pessoas aqui que já começou um projeto e não terminou. Tem um sonho, mas nem colocou ele em prática. E quando olha essas circunstâncias pelas quais vivemos, aí que não coloca mesmo, porque há um temor, há um medo, há uma preocupação. Mas nós estamos numa campanha de perseverança, uma perseverança de fé, de que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está à nossa frente, que pode nos ajudar, pode abrir as portas, pode nos dar a direção, e é nisso que nós precisamos nos agarrar, no Deus que nós servimos, porque nós vivemos isso, um mundo narcisista, um mundo onde as pessoas só querem para elas, só querem saber delas. Então tudo isso são ingredientes que dificultam a perseverança. Pastor, por que você está falando isso? Porque o senhor está indo para esse lado aí? Porque se você começa a ver, a dar razão, a dar visão para isso, a dar vista para isso, das dificuldades que o nosso país enfrenta, da maldade que esse país enfrenta, do narcisismo que a gente vê nos dias de hoje, acaba tirando a tua força, o teu ânimo, porque às vezes as coisas são totalmente desiguais, não há uma coisa, sabe, que você fala assim, olha, eles estão tentando fazer uma equiparação, equalizar a situação, não, o certo está errado agora, o errado está certo, poucas oportunidades, a mentira, e como você ter, nesse tempo, nesse momento, um coração de perseverança, um sentimento de perseverança, se não for buscando em Deus essa perseverança. E para a gente buscar isso em Deus, irmãos, nós temos que mergulhar na oração, no propósito, para que o Senhor mantenha em nosso coração a nossa caminhada de perseverança enquanto vivermos nessa terra, principalmente nessa geração daqui para frente. Senão a gente para, senão os teus sonhos, os teus projetos realmente vão ficar parados. E como eu falei aqui, a Bíblia, ela é recheada, a Bíblia é cheia de exemplos de homens que perseveraram, homens que, diante do impossível, daquilo que era improvável, eles enfrentaram e perseveraram, e na sua perseverança, eles conseguiram a sua vitória. E a mensagem que eu tenho aqui, para você, para nós, na noite de hoje, é justamente essa, que você busque em Deus, para que você nunca deixe esse desejo de alcançar a tua vitória, o teu projeto, de lado, por causa da situação que nós vivemos nos dias de hoje, porque a própria Bíblia nos remete a continuarmos caminhando e acreditando que o Senhor vai nos dar a vitória que nós precisamos, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então eu peço que você abra uma passagem muito conhecida nossa, que está em Gênesis, bem conhecida, capítulo de número 26,
capítulo 26 de Gênesis, versículo 24, diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Amém? Palavra para você nessa noite. Eu creio que o Senhor vai te aparecer nesta noite, não é naquela, é nessa noite, e vai te dar aquilo que você está buscando, no nome de Jesus. Nós estamos diante aqui de um texto onde Isaac começa a sua caminhada, e o cenário naquela época era um cenário também terrível, como o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Só que a situação daquela época era de fome, existia fome em Israel, havia fome, e Isaac estava tentando resolver a situação, e ele recebe uma ordem de Deus para que não fosse para o Egito. Começava ali na vida de Isaac uma caminhada de perseverança. E uma coisa que eu começo a aprender aqui é que se nós não tivermos obediência naquilo que Deus nos direcionar, a nossa perseverança, ela vai enfraquecendo conforme a gente vai caminhando, até parar pelo meio do caminho, porque perseverança, ela precisa ser sustentada pela oração e pela postura nossa diante de Deus, para que a gente possa chegar do outro lado, para que a gente possa alcançar aquilo que nós precisamos. E Deus dá uma ordem: não vai para o Egito, continua na terra que você está. E Isaac, ele obedece ao Senhor e ele fica em Gerar. Ele recebe a ordem de Deus, fica em Gerar, que era um lugar de aflição, porque havia fome, mas foi ali que ele começou a plantar, a fazer aquilo que era necessário para desenvolver na sua vida, dentro de uma terra que existia fome. E Isaac começa a prosperar, ele começou a semear naquela terra, e ele começa a prosperar porque o Senhor era com ele. E se você, dentro de toda essa situação que eu falei no início, você for obediente e continuar semeando naquilo que você está projetando diante de Deus, Deus vai te abençoar, porque Deus abençoou a semeadura de Isaac, porque o Senhor era com ele, e o Senhor é contigo também, é conosco também. Por isso nós temos chegado até aqui. Dificuldades, estamos aí tendo que pagar esse prédio, com toda dificuldade. Nós já chegamos no na 11ª parcela, faltando 19 parcelas, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos abençoando, porque nós temos procurado agir dentro da obediência do Senhor. Então, uma primeira lição: obedecer, ser obediente naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Isaac também passou por dificuldades, começou a passar por dificuldades, porque
a prosperidade de Isaac naquela terra começou a chamar a atenção dos filisteus, e logo cresceu neles uma inveja da prosperidade de Isaac. Nós podemos ver isso lá no versículo 14, e o que eles começam a fazer, que é entulhar os poços, que uma das coisas preciosas daquela época era a água, e a inveja dos filisteus com a prosperidade de Isaac fizeram eles entulharem os poços. E eu paro e pergunto para você: quando você prospera e vem alguém tentando impedir a tua prosperidade, aquilo que você está progredindo, você para ou você continua? Porque na maioria das vezes, quando a gente não tem nada, ninguém fala nada, mas quando você começa a crescer na sua vida, você começa a desenvolver na sua vida, seja lá em qual área que for, começa a ter levantes contra você, para te impedir a tua caminhada, a você prosperar, a você continuar. E era o que estava acontecendo com Isaac. Entulhavam os poços, ele abria um poço e eles iam e entulhavam os poços, por inveja, mas Isaac não desistia. Entulhou um poço, ele ia e abria outro poço, entulhava aquele poço, ele ia e abria outro poço, uma demonstração de perseverança, não de briga, não de ir para confronto. Fechou aqui, eu vou abrir outro aqui. Fechou esse aqui, eu vou abrir outro aqui, porque eu vejo aqui a convicção que Isaac tinha, que Deus era por ele, e aonde ele botava a planta dos pés dele, ele era abençoado. Então creia, querido, que você, na tua perseverança, por onde você for, o que você estiver fazendo, o plano que você estiver colocando diante do Senhor, se o Senhor tem um propósito na tua vida, e eu creio que tem um propósito na tua vida, você vai continuar prosperando no nome de Jesus. Eu creio nisso. Não adianta, eu sempre usava essa expressão aqui: não adianta sentar no lugar que o Senhor preparou para você, porque vai sair, porque o lugar é teu e ninguém vai tirar de você. Abre um poço aqui, eles entulham. Abre outro poço aqui, eles entulham. Ele falou assim: então tá bom. Então tá bom. Aí eles vão, Abimeleque chama ele e fala assim: olha, acabou a nossa unidade aqui, acabou a nossa amizade aqui, você tem prosperado e tem se fortalecido muito mais do que a gente, então não dá mais para a gente continuar juntos. Isaac não entrou em contenda, Isaac não entrou em confronto com Abimeleque, ele simplesmente foi para o vale de Gerar, para um lugar improvável. Ele não fez questão daquilo, poços que foram abertos pelo seu pai Abraão, mas ele não fez questão, ele foi para o vale, foi para um lugar improvável. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não adianta você ficar querendo fazer questão, não faça questão não, porque quando você começa a fazer questão naquilo que Deus te prometeu, você acaba perdendo, porque se Deus te prometeu, ninguém vai tirar de você aquilo que Ele te prometeu. Se não é aqui que você vai ser abençoado, é ali que Deus vai te abençoar. E foi o que aconteceu. Ele vai para o vale, um lugar improvável, e abre lá os poços e começa a ter água também. Só que a perseguição continua ferrenha, e os pastores de Gerar vão lá e começam a dizer: não, esse lugar aqui também é nosso,
e foram lá entulhar os poços. Olha que perseguição, para tentar tirar o propósito, a alegria, a vitória da mão de Isaac. Na nossa vida é desse jeito. Na nossa vida as coisas acontecem assim. A batalha é ferrenha, a dificuldade é grande, mas se nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que garante a vitória para nós, você pode ter certeza que Ele vai realizar o teu sonho, o teu projeto. Você vai tomar conta dele em nome de Jesus. Poços entulhados, mas em momento algum Isaac entrou em contenda, e tudo o que ele fazia dava certo, e tudo o que ele plantava nascia. Para onde que ele ia, Deus abençoava. Tanto é que quando ele chega aqui nesse versículo 24, é justamente quando ele já tinha prosperado em todos os lugares que ele foi, no vale, é quando o Senhor fala para ele: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo. Isaac, fica tranquilo, porque eu vou continuar te abençoando. Deus está falando para você aqui nesta noite: continua perseverando, continua projetando o teu sonho, os teus projetos, que o Senhor vai te abençoar. Não é pastor, não é padre, não é pai de santo, não é o próprio Deus que vai te abençoar. Aonde você colocar a mão, aonde você colocar a planta dos teus pés, creia nisso, tenha esta convicção, porque se você tem essa convicção, você não vai deixar de perseverar diante das dificuldades. Pode ter falta de emprego, pode ter café a R$100 o quilo, pode ter picanha a R$1.000 o quilo, pode ter o que for, Deus não vai deixar faltar para você, porque você está perseverando na confiança de um Deus que pode todas as coisas na tua vida. Eu creio nisso, e eu estou firme nisso, por isso eu estou perseverando. Eu estou perseverando na oração, porque creio que o Senhor vai fazer algo de extraordinário aqui, através da oração. Eu creio, libertar, curar enfermos, fazer aquilo que a igreja precisa fazer nos dias de hoje, trazer esperança, trazer expectativas novas, sair das mesmices. Olha, pastor, eu fui aqui e não consegui emprego, eu fui aqui no outro, não consegui emprego, mas eu estou perseverando, eu estou continuando, porque eu creio que Deus vai abrir uma porta para mim. Irmãos, eu peguei e estou entrando em contato com todo mundo que está com o nome no retiro, e estou falando: vamos firme, irmão, vamos lá, que nós vamos conseguir, nós vamos fazer o retiro, nós vamos chegar lá. E a maioria das pessoas estão dizendo: sim, pastor, eu vou. Já me animou mais ainda do que eu estava, porque é isso que nós precisamos. Então, quando a gente vê, num exemplo de Isaac, a situação que ele vivia, abria poços, entulhava os poços, fome na terra, ele plantou e colheu, plantava e colhia, não lhe faltava comida, não lhe faltava o que comer, e existia fome na terra. Então ele via, Deus estava o tempo todo suprindo as suas necessidades. É o que o Senhor vai fazer nos dias de hoje, é o que Ele tem feito nos dias de hoje, suprindo as nossas necessidades. Por isso eu falo para você aqui, irmãos, no nome de Jesus:
persevere, continue crendo que o Senhor vai entrar com providência nessa tua causa aí, no nome de Jesus. Até porque, para a gente terminar, o mesmo Deus de Isaac é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fez o que fez, as grandes coisas que fez na vida de Isaac, é o mesmo Deus de hoje, que você pode pedir, colocar diante dele e perseverar na obediência ao Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, se esforçando naquilo que você precisa fazer. Se é uma faculdade, você tem que estudar. Se você quer ser um médico, você tem que estudar. Se você quer aprender mais da palavra, você tem que fazer um seminário, você tem que buscar mais na palavra. Se nós nos esforçamos, se nós colocamos diante do Senhor o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa oração, as nossas atitudes, você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar por onde você passar, naquilo que você fizer, no nome de Jesus. Perseverar é isso, insistir e não desistir, mesmo diante de improbabilidades da vida. Perseverar mesmo diante da improbabilidade da vida. Tudo está improvável, hoje tudo está improvável, mas você vai perseverar. Isso não pode ser motivo para você andar desanimado. Você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas,